Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. E vamos encerrar hoje, se Deus quiser. Ele há de querer. Se ele não quiser, a gente quer, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. A gente falou na aula passada, aliás, nós estamos fazendo uma recapitulação, na verdade, né? Então a gente vai recapitular, porque penso que foram um monte de informações que nós trouxemos aqui, ouvimos, de vocês também. Então eu penso que não está tudo ali gravado não, né? Algumas coisas é possível que tenham escapado. E aí fica também a minha sugestão para que vocês continuem pensando, refletindo. Mas não é que acabou a matéria, acabou. Né? A gente, na verdade, dá um impulso, a gente dá um incentivo, a gente tenta estimular para que vocês, se pensavam, continuem se aprofundando pensando. Se não pensavam naquele tema, que passem a pensar e dêem continuidade. Né? Porque essas coisas que a gente trata aqui no curso, penso eu, serem todas elas relevantes para a nossa vida cristã. Sendo elas relevantes, a gente precisa então dar continuidade, né, nisso o resto da nossa vida. Então, ler mais um livro, assistir mais uma aula de outro professor, participar de, sei lá, de repente outra palestra a respeito do mesmo tema, de outras pessoas, né? Enfim, que a gente possa entender que esses conteúdos eles são importantes para a nossa vida cristã, tá? E aí a gente vai recapitular porque é necessário, como o Paulo disse, eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, ter segurança para vocês, né? Para nós todos. Como lutar e vencer a batalha espiritual? Nós entendemos que é uma realidade, a gente não negou isso em momento nenhum da batalha espiritual, mas não como elas estão sendo apresentadas, tá? Então, não é que eu neguei a realidade de uma batalha espiritual, mas como é apresentada, mistificada, supervalorizada e distorcida, aí jamais a gente pode aceitar dessa forma, né? Mas existe uma batalha, a gente viu quais são as batalhas que nós enfrentamos, que a Bíblia nos ensina, como de fato, né, a gente deve fazer essa leitura. Mas como vencer essa batalha? Esses adeptos aí desse movimento de batalha espiritual dirão que a batalha só poderá ser vencida em certos ou com certos rituais fortes, né? Quebra de maldições, mapeamento espiritual, por exemplo, tá? Segundo eles, tudo isso serve para identificar demônios territoriais e familiares e coisas desse tipo. Uma vez identificado, esses espíritos poderão ser destronados, amarrados ou expulsos. Isso é o pensamento desse movimento aí, né? Por outro lado, a Bíblia diz completamente diferente disso. Aqui podemos dizer que a Bíblia fala da vitória da batalha espiritual em dois aspectos diferentes, tá? Dois aspectos diferentes. Então, primeiro, a batalha espiritual é uma guerra vencida. Tá? No primeiro aspecto, a Bíblia aponta para a suficiência da obra de Cristo, foi o que nós tratamos, né? Então, assim, essa batalha já ganhamos, está ganha. Por nós? Não, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, pela obra de Cristo. Isso significa que Jesus já impôs, né, uma derrota esmagadora a Satanás. Na cruz, ele triunfou sobre todos os poderes malignos e despojou, né, os principados e potestades. Nós lemos isso, mas quero ler de novo com vocês, em Colossenses 2:15. Né? E aí a gente está entendendo de fato que a palavra de Deus é a única que tem condição. Colossenses 2:15, capítulo 2, versículo número 15. A palavra de Deus é a única que tem condição de nos dar, de fato, né, ao norte, o parâmetro, a revelação da verdade. Então, o que a palavra diz está dito. É simples assim, né? Colossenses 2:15. E, aliás, nós vimos que esse movimento de batalha espiritual, eles pegam as suas referências em várias fontes que não é a Bíblia, né? Esse é um dos grandes problemas deles.
Então eles vão fundamentar suas declarações de verdade em várias outras fontes, menos a Bíblia. E para nós cristãos, isso não tem como. A gente não tem essa prática. Não deveríamos, pelo menos, ter, né? Quando eu digo não tem, né? Eu sei que alguns têm. Mas não deveríamos ter essa prática de buscar verdades espirituais, né, doutrinárias em outras fontes a não ser na Bíblia. Então, Colossenses 2,15 está escrito o seguinte: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E nós lemos o 13 e o 14, que é o contexto, em outra ocasião. Está falando de Cristo, né? A crucificação, a obra de Cristo, tudo aquilo que havia como maldição sobre nossas vidas, que o peso da lei de acusação trazia, isso na cruz foi zerado, resolvido, absolutamente, cabalmente resolvido, tá? Então a obra de Cristo, ela é suficiente e ela é perfeita, não é perfeita e suficiente. Ela não precisa de complementos humanos. Não é o crente que destrona os espíritos malignos, porque eles já foram despojados por Cristo. Então, podemos dizer que de certo modo lutamos numa guerra vencida contra um inimigo derrotado. Olha, amados, que notícia boa, que notícia maravilhosa. Isso nos traz esperança, isso nos traz alívio, nos tira dessas paranoias religiosas que nós estamos fabricando na cabeça de muitos irmãos dentro de igrejas. São paranoia, uma coisa complicada, até psicologicamente esse negócio aí dá trabalho para os psicólogos, né? Agora diga a nossa irmã, aluna aqui, que lida com algumas situações dessas, né? Tem uns crentes aí que eles são paranoicos, né? Vê demônio em tudo, não resolve suas questões porque atribuem a Satanás a ação de demônios, e enfim, e nunca chamam para si a responsabilidade, como nós já trabalhamos em outro ponto aqui, né? A pecaminosidade humana, a culpa humana, a natureza humana, né? Então a gente sempre nessa questão de transferir para o diabo, não. E o diabo já foi vencido na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. A gente não tem mais essa batalha a ser vencida, né? O que nós temos que fazer é isso: tomar posse da palavra de Deus, entender que o nosso Senhor, Ele triunfou, como diz o texto, sobre tudo e sobre todos, demônios, né? Satanás, o próprio poder do pecado. Jesus subjuga isso, ele esmaga isso pelo seu sacrifício. O sacrifício de Cristo é suficiente, é perfeito, feito uma única vez, para nos dar todas essas prerrogativas, tá? Então, através de Cristo, o crente pode vencer a batalha espiritual. No segundo aspecto, né, a Bíblia diz que ainda é necessário que nos posicionemos como cidadãos do reino de Deus, diante das investidas malignas. Então, olha como eu estou propondo aqui um equilíbrio. Jesus venceu? Venceu. Isso não quer dizer também que a gente vai viver alienado, displicente, omisso. Não é isso, né? Só que a gente não pode também achar que a gente vai fazer alguma coisa para vencer Satanás. Não. Satanás já foi vencido pelo nosso Senhor. Mas nós temos, né, um condicionamento para que isso na nossa vida de fato tenha um benefício, ou seja, para que a obra de Cristo em nossa vida, ela de fato tenha essa abrangência do triunfo sobre o pecado, sobre este mundo, sobre o Satanás. Então nós precisamos de algumas coisas aqui que eu vou pontuar. O Efésios capítulo 6, por exemplo, ele é muito esclarecedor nesse sentido, né? Isso quer dizer que apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, sem qualquer chance de reverter sua miséria e ruína. Então assim, não tem revanche não. Já era. Não tem, né? Cinturão não volta mais para ele, não. Ele já perdeu esse UFC faz tempo. Então, sem qualquer chance de reverter essa miséria, ou a sua miséria e ruína, ele ainda procura fazer o maior estrago que puder. Como eu falei, a gente não nega o movimento, a batalha espiritual, mas não nessa distorção, né? Então, sempre quando a Bíblia fala sobre o papel do crente na batalha espiritual, ela enfatiza o conceito de resistência. Não é o que Tiago disse, não foi? Sujeitávamos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente resiste ao diabo. Por que a gente resiste ao diabo? Como a gente tem condição de resistir ao diabo? Porque o nosso Senhor nos deu todos os recursos espirituais. Não nos falta nenhum. Todos eles em Cristo temos. Lembra de Efésios capítulo 1, verso 3, amados? Efésios 1 e 3, eu acho que é 3.
Bendito seja o Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É isso, né, que está escrito? Não sei se eu comi alguma palavrinha, não é isso, irmão Márcio? Então, olha só. Novamente, vamos degustar o texto como ovelhas ruminadas, como dizia um amigo meu, né? Vamos aqui degustar o texto. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se são todas as bênçãos, são todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Então a gente precisa entender que a Bíblia, nesse trecho, o apóstolo Paulo, ele está falando que todas as bênçãos necessárias espiritualmente foi nos dada por Cristo Jesus. Ele fala de uma posição que nós estamos, que é em Cristo. Então, se estamos em Cristo, o que diz 1 João, lá no capítulo 5, no finalzinho da sua carta? Diz que o maligno não nos toca. Eu acho que é lá no capítulo 5, né? Vamos achar junto aí, que eu acho que é interessante esse texto. Sim. Eu acho, deixa eu conferir aqui, não listando mais, penso que é lá no finalzinho mesmo, né? Diz que o maligno não nos toca. Vocês lembram desse texto? É verso 18. 1 João, capítulo 5, verso 18. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. Não peca, né? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Entenda que esse não peca aqui é que nunca peca, é que não vive mais dominado pelo pecado, tá? Esse é o sentido, aqui a versão parece, né, das melhores aqui, parece não é, né? Mas olha só, o maligno não lhe toca. Nós não somos mais vulneráveis ao domínio de Satanás através do pecado em nossas vidas, porque estamos em Cristo. Para ele tocar em nós, ele precisa passar por uma barreira intransponível, precisa passar por anjos de Deus, precisa passar pelo sangue de Cristo, precisa passar pelo próprio Espírito que habita em nós. Quer dizer, é impossível. Só os anjinhos lá já davam conta. Então, assim, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos habitação de Deus, nós somos comprados por bom preço. Estou juntando aqui textos de Paulo e Pedro, né? Aqui no Novo Testamento, aliás, em Efésios, em 2 Coríntios e o outro em Pedro também, tá? 1 Pedro. Então, esses 3 textos aqui vai falando isso. Está tudo certo, meu Deus do céu. Se a gente não crê nisso, nós não somos cristãos bíblicos. A gente é místico, cristão místico, né? Esotérico. Como dizia uma aluna minha, professora de português também, é esotérico com S? Com S, não é com X não, né? Exótico, né? Fala isso para mim. Essa irmã até hoje ela estuda comigo ainda. Então assim, a gente precisa entender, amados, que a Bíblia nos assegura isso. Olha o que nós temos como garantia. É por isso que eu falo, a gente infantiliza os crentes quando a gente vai ensinando outras coisas que não seja isso. Agora, quando é isso, a gente anda em leveza de vida, não ficando esses paranoicos alienados e querendo aí, sabe, ficar batalhando com o cão e nessas paranoias todas. A gente vive a vida cristã, porque ela já está garantida. Inclusive, o que acontecer comigo é permissão de Deus e vamos para frente. Eu não tenho Satanás, eu não tenho. Ao mesmo tempo que a gente não subestima, é o inimigo, né? Tranca a rua. É o inimigo, a gente fala brincando assim, mas é uma coisa tão ridícula. Ridícula no sentido assim, bíblico, né? Que, lógico que a gente não vai desprezar os irmãos que muitas vezes não têm esse entendimento. Vai dar um problema lá no som, diz que é o diabo que está atrapalhando o culto. Não, é o cabo que está desgastado, né, de qualidade, tem que trocar, né? Ou então no vídeo lá não aparece, é um sonoplasta que às vezes não tem habilidade. Então a gente quer espiritualizar tudo, né? É um Satanás que não quer que tenha o culto e acabou a luz, de repente não pagou a conta Mas sabe, né? Você quer ver quando baixa aquele silêncio, que às vezes o povo está refletindo mesmo. O silêncio também é o inimigo que está impedindo a adoração. É o inimigo que quer. Porque o silêncio não é de Deus, né? Tem que ser barulho, né?
Oh, meu Deus. Você vê cada conclusão, cada coisa que não faz Aí sentido. quando você quer colocar o cidadão para falar com Deus, fala assim, vai pro seu cantinho, vai em silêncio, abandona o celular, não fala com ninguém. Aí quando o silêncio desce como um lençol, como um manto, pronto, Satanás está envolvido na situação. Eu chego à conclusão que a gente é esquizofrênico da fé, então, né? Que tem uma bipolar da fé, uma hora é uma coisa. Mas nós somos assim na pregação, na música. Olha, é aquilo que é conveniente, me parece. Né? Às vezes é loucura mesmo na cabeça, sei lá, vai saber, só Deus sabe. Mas a gente é esquizofrênico mesmo, parece que a gente tem essas duplas personalidades, né? E esse desafio de criar uma identidade mesmo saudável, coisa assim, bíblica, a música, as músicas. Aí vem um irmão e canta, né? Como que é? Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão do meu eu. Não tem uma música assim, mais ou menos, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. Aí em seguida canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Tem que decidir. Ou você dá, você pega. Não é? Então assim, a gente precisa entender, ter a clareza da realidade bíblica, das coisas de fato como a Bíblia nos orienta. Senão a gente vai ser essas pessoas perdidas. Sem identidade. Sem identidade, sabe? Sem discernimento. A palavra era essa. Sem discernimento, sem distinguir a realidade das coisas. Sem conseguir fazer uma leitura, sabe? Mais panorâmica, abrangente, mais completa do cenário todo da vida, da realidade. Isso é discernimento que a Bíblia fala. Precisamos dos sete dons do Espírito Santo para poder discernimento, entendimento, sabedoria. Exato, a plenitude, né? Plenitude. Eu acho interessante esse texto, viu, irmã? Isaías, capítulo 11, verso 1. Né? Vamos ler o texto? Eu acho bonito esse texto. Você não citou um texto? Mas não é Isaías, não, né? Isaías, capítulo 11, vamos ver o texto, versículo número 1. É interessante, faz parte aqui do que a gente está falando, né? Por isso que eu acho interessante a gente ver o que está escrito nesse texto. Capítulo 11 fala sobre a plenitude do Espírito. Isso é um texto de profecia a respeito de Jesus, mas claro, cabe a todos nós. É o verso 2, né? Então Isaías 11, 2. Falei 1, mas é 11, 2. Aqui está a plenitude do Espírito, né? A ação do Espírito na vida de Cristo, no caso, que é o que se refere a Isaías, mas lógico que cabe na nossa vida, né? O Espírito é o mesmo. A proposta do Evangelho é nos fazer semelhantes a Cristo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. 7 aspectos, manifestações do Espírito de Deus na nossa vida. Inteligência, conselho, sabedoria. Olha só que coisa interessante. Fortaleza, né? Então assim, eu agora me lembrei da fortaleza, porque tem crente que está fraco, né? Por causa das batalhas espirituais. Aonde que é o texto até agora? 11:2, Isaías 11:2. É que talvez seja outra versão e eu li ligeiro aqui, né? Isaías, capítulo 11, versículo 2. Os irmãos acharam? Eu fui na minha agonia aqui, também fui rapidinho. Eu estou meio agoniado, né? Vou devagar, tá? Você está com PDA, É que eu não sei o que colocar nessa caneca. Essa caneca aqui é um mistério. É igual a caneca do jogo. Ele morreu e nunca descobriu o que ele tomava naquela caneca. É isso mesmo? Achou? Né? Então vamos lá. Onde eu parei aqui? Esse conceito de resistência foi o que eu pontuei. Isso. São inúmeras as recomendações bíblicas para que o crente resista, persevere, vigie, permaneça firme e etc. Então, isso é recomendação bíblica, tá? Para que a gente faça isso. Resista, persevere, possamos vigiar, estar atentos, né? E a gente permaneça firme, tá? Esse é o nosso papel. O próprio apóstolo Paulo ensina que os cristãos devem enfrentar a batalha espiritual revestidos com a armadura de Deus, né? Para que ele possa resistir no dia mau. Então, Efésios 6 e 13, lemos algumas vezes aqui esse texto, mas cabe de novo a referência aqui.
Então, Efésios 6:13, a gente deve resistir, né, quando vier, e a gente deve estar revestido dessa armadura de Deus. Vocês lembram que eu falei que o capítulo 6 de Efésios ele não está desvinculado dos 5 capítulos anteriores, né? A conversa é uma só, ou seja, sobre o corpo de Cristo. Quando nós, por exemplo, desprezamos a comunhão, a unidade, a vida comunitária, saudável, claro, né? Porque tem lugar que o Espírito fala, sai dela, povo meu, né? Mas eu estou dizendo aqui de uma forma saudável, bíblica, que vocês estão entendendo, né? Quando a gente despreza, mano, essa vida em comunidade, essa vida de família, de um orar pelo outro, um se envolver positivamente na vida do outro, na vida do outro, né? Um cuidar do outro, orar, interceder pelo outro, ministrar sobre o outro, exortar um ao outro, repartir, servir uns aos outros com os dons espirituais, enfim, toda essa coletividade, então a gente vai se enfraquecendo, porque nós somos fortes no corpo de Cristo, porque estamos em Cristo. O corpo de Cristo é o Cristo, né? Então a gente precisa entender essa dinâmica. O crente ele só pode ser vitorioso na batalha espiritual através da sua união com Cristo, tá? Por isso Paulo diz assim, ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio, né, ou por nosso Senhor Jesus Cristo. O 58 eu não anotei aqui, mas estava na minha memória. O 58 eu acho interessante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem a recompensa. Fala de perseverança também, que é o que eu pontuei, né? Então o 58, ele é a continuação, aliás, é até a conclusão do capítulo aí, tá? De qual capítulo? Do 1 Coríntios 15. O 57 e o 58, é o final do capítulo, né? Todo esse capítulo fala da ressurreição. Todo esse capítulo fala da vitória que nós temos por causa da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, ressuscitando ele vence o império da morte, né? O poder do pecado. Olha que coisa interessante. A ressurreição de Cristo é o triunfo sobre o império da morte. Hebreus capítulo 2, eu me lembrei desse texto agora, amados. Vamos lá, Hebreus capítulo 2. Eu me lembrei desse texto, verso 14, né? 15. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Deixa eu ver se só os dois, só o 14 e o 15 já é suficiente. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, quase que eu falo aqui o autor, que não é. O escritor de Hebreus, aos Hebreus, ele está falando aqui, ó, que Jesus participou o quê? Da carne e do sangue, ou seja, o ser humano, né? Como nós participamos, tá? Das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. A palavra aniquilar, é assim, neutralizar. Me ajuda aí, mãe Bel. Vê que tem um arcabouço maior no vernáculo, na língua portuguesa, né? Aniquilar reduzir a nada. Zerar, né? Zerar. Isso, absolutamente neutralizou, zerou, aniquilou, tá? Aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, ele aniquilou o diabo. Tem ainda outro texto, calma que eu vou completar aqui com vocês, né? Que me vem na mente, eu preciso buscar lá e depois a gente completa aqui. Eu sou desse jeito, né? Vocês sabem, já está acostumado. Tem coisa. João capítulo 3, verso 8, o texto diz mais ou menos assim: Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 8. Eu estou puxando a memória, vê se é isso mesmo, tá? Quando eu anoto aqui, até anotando eu erro, mas né? Quando eu estou elaborando algo, não sei o que me dá que eu anoto errado, leio certo e anoto errado. Quem comete pecado é o diabo. Isso. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras. É isso mesmo. Então, 1 João 3, 8. Então, olha só. Ele aniquilou, né, diz o texto aqui, o que tinha império da morte, o diabo, e esse texto
ratifica aí de João, tá? 1 João 3 e verso 8. Capítulo 3, versículo 8 da primeira carta. Aí a gente volta para Hebreus. Vamos voltar para Hebreus? Capítulo 2, verso 15 agora. Então, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então olha só como a obra de Cristo na cruz do Calvário, ele aniquila, ele desfaz todas as obras do diabo, né? E ele triunfa sobre tudo isso. Então a cruz é a vitória, como nós lemos em 1 aos Coríntios 15 e 57. É a vitória, né, da cruz, a vitória de Cristo. Então depois o mesmo apóstolo ele escreve que durante a sua vida ele foi vitorioso porque se revestiu de forças. Olha só, o libertou da boca do leão e livrou de toda obra maligna. Está falando a respeito de Cristo, né? Quando a gente lê 2 Timóteo, a gente estava em Hebreus, vamos voltar um pouquinho, acho que uma esquina a gente chama de 2 Timóteo, e é lá no finalzinho mesmo, né? Estava em Hebreus, Tito, aí vem Timóteo, na ré. Dá uma ré, uma rézinha, cuidado para não bater no poste. Na rézinha a gente chega em Tito, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 17 e 18. Antes que a gente leia, preste atenção aqui no que eu vou dizer, antes de ler. Esse texto, essa carta e esse texto aqui, e essas últimas palavras aqui do texto foram as últimas palavras escritas por Paulo em vida, porque logo após ele morre. Então ele está descrevendo o final da sua carreira, o final da sua vida. A despeito de todo o sofrimento, perseguição, lutas que ele teve inimagináveis, né? De toda a ordem que vocês imaginarem, lutas físicas, emocionais, espirituais, políticas, econômicas, culturais, todas as batalhas talvez que o ser humano pode enfrentar nessa vida, né? Propagando o Evangelho, Paulo enfrentou. E a despeito de tudo isso, antes do verso 17 mesmo, no verso 6 ele diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão, como sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí, antes, calma que a gente volta aqui, mas voltando lá, porque eu vou falando, vai vindo na mente, né, o trem aqui, né, eu não posso deixar de falar. Aí o que está escrito lá em 1 João, voltando ainda na primeira carta de João, capítulo 5, se não me falo no verso 4, está escrito: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Essa fé que Paulo diz, guardei a fé. E o que João diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Guardamos a fé, combatemos o bom combate, acabamos a carreira, né? 1 João 5 e 4. Se não for, me corrigem, tá? Mas aí a gente volta para 2 Timóteo, capítulo 4, versos 17 e 18, que iríamos ler no início, né? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Olha o que Paulo está dizendo: Deus me guardará de toda má obra e me guardará para o seu reino celestial. Paulo não está dizendo que ele será guardado de todas as dificuldades na terra, e sim que Deus o guardará, talvez para o reino celestial. Talvez o nosso grande problema é de olhar a vida numa perspectiva dessa vida, sabe, dessa nossa trajetória culta aqui, dessa nossa peregrinação, das coisas imediatas, né, das coisas onde os olhos conseguem contemplar. Talvez o grande problema nosso é não entender que essa batalha ela se trava numa perspectiva da eternidade, e a gente fica muito aqui, né, nesse ambiente aqui transitório. A gente precisa entender. Sem pai. Hã? De filho sem pai. Exato. Então, assim, qual é o papel do crente nessa batalha espiritual? Talvez é o último ponto que eu vou abordar aqui. Eu acho que é. Qual o nosso papel nessa batalha espiritual? É fácil perceber que o falso ensino, né, que diz que na batalha espiritual o crente deve ser um caçador de demônios, isso não é bíblico, né, irmãos? Eu esqueci esses filmes aí que tem que os caras caçam aqui, mas enfim, vamos lá. É caçar Pokémon? Hã? É igual caçar Pokémon? É. Tem uns que querem caçar Pokémon, não acha nem um filé, né? Na Bíblia, né? Isso, é.
O verdadeiro ensino bíblico diz que Cristo derrotou Satanás e seus anjos e já garantiu a vitória definitiva, né, sobre o império das trevas. Agora, cabe a nós apenas resistir à fúria de um inimigo derrotado mais astuto, enquanto trabalhamos em prol do avanço do evangelho pelo mundo. Durante a vida cristã, o crente resiste como um soldado que monta guarda sobre um território já conquistado. Olha só, a Bíblia não fala de crentes atacando demônios na batalha espiritual. Ao contrário, ela fala de crentes sendo atacados por ações e ciladas malignas, mas resistindo e triunfando sobre esses ataques pelo poder e fortalecimento de Deus. E isso fica claro quando entendemos que todas as armas e recursos que devemos usar na batalha espiritual vêm de Deus. Sabe como que a gente vai avançando nessa figura, né, de guerra, batalha espiritual? De exército que avança. Isso essa tropa, né? Nós somos a tropa, não tem a tropa. Jesus tem a tropa dele, né? A tropa de Jeová. Nós somos a tropa de Jeová. Sabe como que a gente vai avançando? Pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Não há condição de Satanás, de nenhuma força espiritual resistir ao anúncio do Evangelho. Paulo já disse em 1 Coríntios 1:18, é o poder de Deus para a salvação. É o anúncio do Evangelho, é falar da obra de Cristo. Quer se expulsar todos os demônios? Prega a salvação em Cristo. Prega sobre a crucificação, o triunfo de Jesus sobre Satanás e o pecado na cruz. Não existe mensagem mais poderosa do que a exposição da verdade bíblica de Cristo morrendo na cruz do Calvário, irmãos. É essa mensagem que o Espírito Santo tem para que a gente possa compartilhar. Não falha, não erra. Os pregadores ficam meio assim, o que eu vou pregar? Qual é o tema? Jesus, acabou. A gente da Assembleia, quando congregava na Assembleia, já aprendi isso pela harpa. Tema do bom pregador, o Calvário. Tem no cantor cristão essa daí? Não? Tem? Não? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Eita, eu vou cantar aqui. Meus pecados carregou, lá na cruz ele triunfou. Tema do bom pregador, o Calvário, pelo sangue de Jesus no Calvário. É que o hino, a harpa cristã é assim, muda, né? Às vezes o ritmo, as letras e tal, mas tem isso aí, deve ter, né? Eles são semelhantes. Então, assim, tema do bom pregador é o Calvário. Amados, a gente deveria pregar todo domingão Calvário, Jesus, salvação. Esquenta não que a palavra já é poderosa para, se tiver pessoas opressas por demônios, se estiver lá aprisionada por pecado, se essa mensagem o salvar, não existe nenhum meio, nenhum método. Não há. Pode ungir 7 vezes, pode plantar bananeira, chacoalhar o cara, passar no sal grosso, dar uma pincelada com a rosa ungida, pode fazer o que for, mas tudo vai ser assim, encenação espiritual. Se a pessoa não é liberta pela mensagem do Evangelho, ela não foi liberta. É bem possível que ela foi de alguma maneira manipulada, né, de alguma forma. E aí é por isso que a gente vê tantas pessoas, às vezes, na igreja, né, pensando que estão libertas, que foram libertas, mas vivem uma vida aprisionada pelo pecado, pela sua natureza ainda conduzindo sua vida. Tem alguma coisa de errado, então. Então, assim, como a gente avança? O que a Bíblia diz? Prega o Evangelho. Eu desconheço o maior poder libertador do que a mensagem da cruz. Foi a que me libertou. Foi a que alcançou a minha vida. A mensagem da cruz, e até hoje. E, inclusive, os crentes precisam ouvir, sabia? O Evangelho. Ele precisa continuar pregando para os crentes, inclusive. A ceia deveria ser o momento onde a gente prega o Evangelho. Se a gente está falando de culto de ceia, o Evangelho tem que ser pregado. A mensagem que Paulo deixou lá em 1 Coríntios capítulo 11 lá, todas as vezes que vocês tomarem esse pão, comer esse pão, tomar esse cálice, façam isso em memória de mim. Meu Deus do céu. É o único culto que Deus nos ordenou a realizar. Todos os outros são criação nossa. Bem ou mal, não estou nem julgando isso. Não sei, cada um precisa se avaliar. O único culto, né, que Jesus instituiu foi esse, culto de ceia. Em volta da mesa, lembrando da sua crucificação. Isso aqui nos manteria, amados, na direção. Nos manteria na consciência.
nos manteria na disposição que a gente tem que se manter, como aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, nós daríamos graça, como Jesus deu, partindo o pão, graças te dou. Né? Fazer isso em memória de mim, tendo partido o pão, deu graças. Não teria que fazer muito, teria que só fazer memória, só já está. É o culto memorativo que a gente chama. Já está. É o único culto instituído pela Bíblia. O único culto que Jesus nos deixou como sendo um culto oficial é o culto de ceia. Para que a finalidade, para que nós lembrássemos dele. Essa é a única finalidade. Lembrar, porque quando a gente lembra de Cristo, está envolvido uma série de questões. A unidade, por exemplo, que era o problema da igreja de Corinto. A imoralidade, né? A vida desordenada, a carnalidade, a soberba, as brigas, tudo que está envolvendo os irmãos lá na igreja de Corinto, lembrar de Cristo resolveria tudo isso. De onde nós fomos resgatados, quem é o nosso Senhor, o que Ele fez por nós. Todos nós éramos pecadores. Então, lá na proposta do texto, eu enxergo 4 direções, eu acho que até já falei isso para vocês em outra ocasião, né? Eu enxergo 4 direções que a gente tem que olhar. Se a gente fizer esse exercício na ceia, vocês vão ver que vai ser interessante. Imagine que hoje é culto de ceia, né? Temos aqui o pão e o vinho. Suco maguari, né? Vinho parece que não pode. Temos aqui, o exercício vamos celebrar aqui o corpo de Cristo? Vamos. O que vamos pensar? Qual a direção que a gente vai olhar? Primeira direção, para dentro. Examinar, pois, o homem a si mesmo. Depois, coma desse pão e beba desse cálice. Primeira direção, para dentro. Segunda direção, para trás. Lembrar da crucificação de Cristo. Quando fomos alcançados por essa mensagem, quem nós éramos? Qual estado estávamos? Aí a gente já nivela todo mundo. Então, para trás, para dentro. Em volta, a mesa. Porque Paulo diz, quando vocês comem a sua própria ceia, vocês comem para a perdição de vocês. Essa reunião de vocês, não dá para elogiar elas. Cada um come a sua própria ceia, vocês estão discernindo o corpo do Senhor. Vê em volta os nossos irmãos, os que não estão na mesa. E os que estão na mesa têm que ter acesso também a tudo que está na mesa posto por Deus. Eu não posso ter um culto vertical. O culto tem que ser horizontal. É a comunhão dos santos. É a mesa. São os irmãos que estão em minha volta. Eu preciso me preocupar com eles. Preciso saber a história deles. Por que o mundo veio hoje? Por que aquele que ano passado, 2 anos, seu comigo não está hoje? Então calma aí, nós somos um corpo. Que exército é esse que deixa os seus soldados para trás, irmãos? Soldado não é. Ó, o Júnior, né? Eita, aí antigo, agora pegou do fundo do baú, hein? Não deixa o soldado ferido morrer, né? Hoje eu estou inspirado, vocês estão vendo que eu estou cantando aqui, né? Vem dar o bálsamo, né? Que a ferida sarará. Então, olha só, em volta. Então, nós olhamos para dentro, para trás, em volta e para frente. O texto diz, fazer isso todas as vezes, em memória de mim, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Essa perspectiva, a nossa vida para a eternidade, arrebatamento. A gente parece que não pensa mais nessas coisas. Então, na verdade, a gente está tão alienado com essas coisas daqui, essa suposta batalha espiritual alienante e mística, que a gente não enxerga esse todo. Isso nos tira da lucidez. Então, essa proposta de batalha espiritual pelo movimento de batalha espiritual, na verdade, desvia o crente, desvia o discípulo de Cristo. Não é? É um engano de Satanás. Falo com todas as letras, sem medo de errar. Deixo gravado público ainda, hein? Vou colocar no modo público. Tá? Nós precisamos estar cingidos com a verdade, vestidos, aquela armadura lá, né? Vestidos com a couraça da justiça, amparados com o escudo da fé, protegidos com o capacete da salvação, com a espada do Espírito empunhada nas mãos, né? Olha que coisa interessante. Então a gente tem aqui uma série de recursos para vencer a batalha espiritual. Capacete da salvação, certeza da salvação. Sai mosca, Beelzebul, vai para lá. Beelzebul, Deus das moscas.
Ai, meu pai, eu falo besteira do pecado assim. A capacete da salvação, a convicção da salvação, né? O pensamento e a mente, a gente estudou isso desde a primeira aula, lembra? Nossa batalha, nós militamos não com essas coisas carnais, mas com as espirituais, elevando o nosso entendimento à obediência cativa a Cristo Jesus, destruindo todos os argumentos falsos, sofismas, né? Que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não, aqui, ó, entendimento, compreensão, verdade bíblica. Se Satanás, a arma dele é a mentira, a de Deus é a verdade para combater essa mentira na mente, né? Que aqui é simbolizado também pela espada, né? Que é a palavra de Deus, é a arma que nós temos. O escudo da fé, pela fé nós vivemos, a couraça da justiça e etc e tal, né? Fora os outros aqui que eu acho que eu não coloquei. A tática que devemos seguir durante a batalha espiritual consiste em oração, súplica, vigilância e perseverança. Esse aqui, constantes, né? Perseverança constantes. É redundante isso ali, né? Escrevi, deixa ver. Isso está em Efésios. Eu estou descrevendo em Efésios 6, do 13 ao 18. Então, a oração, a perseverança e todos esses recursos são as nossas armas. Coisa simples. Nenhum desses textos está dizendo que a gente tem que fazer tudo isso aí que propõe. Regressão, tem que mapear o território, ver qual é o demônio familiar que está atuando na família, né? Todas essas bobagens inexistem nos textos bíblicos. Inexiste. Então, o devorador está no armário de casa. Devorador, né? Ai, meu Deus do céu. Um dia eu vi um meme, né? Os gafanhotinhos dizendo assim... Era de Joel, do profeta Joel. Joel, somos gafanhotos, não somos demônios, somos gafanhotos. Ai, meu Deus, tem gente que é tão doida que eles atribuem a criação de Deus a coisas demoníacas, né? Tal animal não é de Deus, uma coruja, coitada. Tem gente que acha que a coruja nem é de Deus. Gato preto. Gato preto. Isso é até, nos dias de hoje, até um racismo, o negócio está complicado, né? Ó, coruja, pra mim, eu vendo aqueles olhos daquele tamanho daquela coruja que Deus criou, eu acho que aquela bichinha quer saber mais da palavra de Deus com aquele olho daquele tamanho. Tadinha da bichinha, né? Símbolo da sabedoria. É o símbolo do magistério. O qual? A coruja. A coruja, é verdade. É o símbolo da sabedoria. É verdade, meu Deus. Olha, símbolo da sabedoria, e atribui a bichinha coisa ruim. O gatinho preto, coitado, demonizado, tanto é que eles são muito sacrificados até em rituais, né? Olha que coisa absurda. Galinha preta, o tal do porco. O porco faz mal para a saúde, se ele não for tratar dele, eu também não gosto, né? Não é gosto pessoal, enfim, deixa um pouquinho para lá também. Apesar que um bacon é bom. A gente então tem essas paranoias, amados, tá? É as plantas também. O espada de São Jorge. Quem tem espada de São Jorge? Confessa o pecado. Nós vamos agora lá fazer um despacho. Nós vamos desfazer isso aí. Descarrego, como diz o livro, uma sessão de despacho. Né? Vocês estão percebendo o quanto que a gente vai criando de paranoia, né? Eu uma vez, eu peguei uma planta, era comprida assim, mas não era espada de São Jorge não, ela era comprida, era tipo assim, era redonda. Sim. Aí eu tive uma seca lá em casa. Aí chegou um irmão lá e disse assim, mas você sabe que planta é essa aí? Eu disse, você sabe o nome? Eu disse, não conheço não. É espada de Ogum. Aí eu disse, não é de Ogum não, porque esse aqui é meu. Eu me lembrei de um irmão um dia, né? Foi na casa do outro, a TV é do diabo. Falando, eu paguei. E o diabo pagou não. O diabo pagou nada pra mim, não. Vocês percebam, a gente fala na brincadeira, mas essas coisas, elas de fato têm. Você falou, uma cultura que vem ao longo do tempo. Exato. E muito enraizada, muito difícil. É cultural, né? São distorções, mas a gente precisa combater isso. A gente precisa combater isso com palavras de Deus, né? Como que a gente... Mas aí, aonde é o lugar de combater isso? Nos púlpitos? Nas igrejas? Aonde estão defendendo a batalha espiritual. Então eu chego à conclusão, como pastor, eu cito bastante ele, o Edson Queiroz, que ele tem um livro, Transparência no Ministério, né? Ele fala mais de ética, na verdade, mas ele tem um pensamento muito interessante lá nesse livro, que ele diz o seguinte: Satanás também chama pessoas para o ministério pastoral. Como diz, é forte, né? É forte, Brasil. Satanás também chama pessoas vocacionadas para o ministério pastoral.
pregam nas igrejas, são líderes de muitas igrejas. E aí ele vai pontuando, se esse pastor ele distorce a Bíblia, se ele é contra o estudo bíblico sistemático, se ele não amadurece os cristãos nas doutrinas bíblicas, se ele é contra missões, ele vai pontuando uma série de mandamentos, por assim dizer, ou ensinos bíblicos que a pessoa não faz. Ele chega à conclusão: se essa pessoa não faz tudo aquilo que Deus está dizendo que o pastor deve fazer, quem é que está usando essa pessoa? O pastor de Satanás. Por que essa pessoa está sendo vocacionada? Pelo Espírito Santo? Não pode ser. Amados, isso é uma coisa óbvia, uma conclusão assim, para mim, mais coerente do mundo. E aí a gente pega o texto de 2 aos Coríntios, do capítulo 11 de Paulo, que Paulo diz assim: não é maravilha que o Satanás, porque o Satanás transfigura em anjo de luz, quanto mais os seus ministros em ministros de justiça. Olha, então não é uma coisa elaborada na cabeça dele. Olha o que o texto de 2 aos Coríntios diz para nós. Capítulo 11. Né? Eu vou ler aqui na íntegra para vocês entenderem aqui. 2 aos Coríntios, capítulo de número 11. Vou pegar aqui alguns versículos, tá? Deixa eu ver se eu pego... Não, já vou direto no assunto, né? Versos de número 13 e 14 e 15. 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos... Então ele diz que tem falso apóstolo. Olha só. Tem falsos apóstolos. São obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Isso aqui a gente pode, sem errar hermeneuticamente, aplicar. Falsos pastores, transfigurando-se em pastores de Cristo. São falsos. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, amados, vocês acham que todo mundo que tem a função de pastor, está pregando na igreja lá no domingão, todo mundo que ensina num curso de teologia, vocês todo A pergunta que a gente a espada pega todo mundo, né, foram mas chamados por quem? Foram convocados por quem? Né? chamados e conduzidos por quem, né? Ou foram chamados por Deus, mas se entregaram para o diabo. Porque, como diz o poeta, hoje eu estou bem, que eu estou musical, e como diz o poeta, tem gente que negocia com o diabo para fazer as pedras virarem pães. É fácil enxergar o Judas e ele se entrega, é só ver como ele olha para as moedas, né? Citamos poetas aqui do nosso tempo. Então, só para a gente entender, amados, como essa guerra espiritual, ela tem muito mais essa questão onde a gente pode estar analisando dessa forma muito mais bíblica, doutrinária, do que esse misticismo todo, não é? Aí eu coloquei aqui o seguinte, para ver se fecha aqui o pensamento. Portanto, sem dúvida, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido na batalha espiritual. Não há, não existe. Por isso é fundamental que todo cristão saiba realmente o que é batalha espiritual à luz, né, da Bíblia. Todo crente precisa entender que a vitória nesse conflito é garantida por Cristo, que já subjugou todas as criaturas e todos os poderes ao seu senhorio. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus